meus queridos, minhas queridas do Finalmente Residente. Estamos aqui na nossa 5ª temporada. Fala, John. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vai contigo, joga. Que isso? É um pique Copa do Mundo que não deu muito certo, né? Tô um pouco chateado. Pessoal, 5ª temporada, né? Isso. Pra quem não conhece, Finalmente Residente é o nosso podcast que a gente discute sobre carreira em medicina. Já era pra conhecer. Vários caminhos, já era pra conhecer. Essa altura do campeonato já era pra Porque conhecer. a gente está na 5ª temporada. Muita série boa não passou da 4ª temporada e a gente tá aqui Breaking Bad. rumo a Grey's Anatomy. Ah! E aí, Jô? E O aí? que você manda de bom? Nada, acho que hoje a gente está aqui com uma especialidade que a gente estava animado. Já tinha um tempo que a gente estava lutando para ter essa especialidade. Já foi pedido pela galera. E eu tô bem animada aqui de estar com o nosso convidado. Vamos falar então de medicina nuclear? Doutor Bora. Stefan, se apresenta, por favor. Tudo bem? Isso. Muito obrigado pelo Show. convite. Muito legal participar, adorei. Eu já tinha visto uns podcasts no YouTube. Show. E daí, quando eu recebi o convite, eu falei, não, cara, eu vou com certeza. Pô, que coisa boa. Seja Aham. muito bem-vindo. A ideia aqui é a gente discutir um pouco da tua especialidade, cara. Assim, como é que foi? Como é que é a residência? Eu acho que uma coisa que é interessante sempre da gente saber, tem gente que já vem aqui no podcast que, pô, tá pensando ali em médio nuclear. E tem gente que nunca ouviu falar. Tem gente que tá assim, cara, meu serviço não tem médio nuclear, eu não saco muito. Nunca passei. Tem gente que às vezes é fã do episódio, do programa, gosta de ver o John falando abobrinha aqui, e aí tá vendo um atrás do outro, e aí ele fala, caraca, médio nuclear, achei maneiro isso daqui. Então a ideia é realmente conhecer um pouquinho. Eu conheço pouco, vou confessar, de médio nuclear. John acho que conhece um pouquinho Eu mais. conheço pouco, eu não conhecia nada, agora eu conheço Uhum. pouco, porque lá na Unicamp a gente tinha o departamento de médio nuclear, e o Stefan veio da Unicamp, já vai dizer Isso para aí. vocês, no mesmo andar da emergência, então a gente usava bastante, tinha muita troca, né? Então, mas conheço pouco mesmo. Fala tuas credenciais aí, onde você veio, onde você se formou, Eu- como é que foi, quando foi. Eu sou de Campinas, né? Legal. Eu tô com 29 anos agora, sou de Campinas. Eu formei em Campinas, na Aham. PUC, fiz residência na Unicamp. Legal. Então, praticamente 100% Campinas, né? E daí, a Unicamp foi, acho que a parte mais importante, assim, né, da formação recente, por causa da medicina nuclear mesmo, né? Maneiro. Que Uhum. é um mundo à parte, assim, extremamente interessante, né? Eu sei que é bem diferente, é pouco conhecido até entre os médicos mesmo, né? Então, imagina que causa curiosidade, realmente, né? E, putz, eu adoro a especialidade, né? Eu meio que apostei, assim, entrei meio, assim, ter certeza do que eu ia fazer e, no fim, deu certo, né? Como que foi isso, de você resolver? Da onde surgiu o médio nuclear? Onde que pipocou essa ideia, assim, na sua cabeça? Cara, é muito ao acaso, assim, muito bizarro, Por um acaso, o pai de um amigo meu de infância, ele era médico nuclear, e esse amigo meu foi pro direito depois, não quis fazer medicina. E eu falei, cara, o que teu pai faz, né? Eu não sei direito, ele é médico nuclear. Foi o filho que o pai dele não teve? É isso que... Já fizeram essa piada várias vezes. É! No fim, ele foi meu preceptor na residência, né, Ah, cara? é? Caraca, Sim. boa. Cara, casos de família. Foi muito Você legal. e o filho dele ainda se falam? Ou Direto. cortaram? Ah, tá. Direto. Ele não te odeia? Não. Daí, tipo... Cara, muito massa, né? Porque daí ele falou, cara, conversa com meu pai lá, eu não sei te explicar o que ele faz. Ele parece que vê uns exames, vê o pessoal por dentro, uns rim 3D. Tá no hobby dele lá, tá fazendo as funcinhas É. dele lá no meio da garagem, Cara. no home office. E ver as pessoas por dentro abre margem pra tanta coisa. E ele não sabe. Então, tem várias especialidades, né? O que pode ser? Pode GO. ser legista. GO. Eu não tinha pensado nisso, mas sim. Isso você já era médico? Não, isso eu tava no 3º ano da faculdade. Ah, tá. Legal. E daí eu fiquei muito curioso. Falei, como assim, cara? O que é esse negócio, Que né? isso. Medicina nuclear, não sabe me explicar o que é e tal. Vai trocar uma ideia com meu pai, né? Uhum. Daí eu falei, beleza. Daí ele pegou e falou assim, por que você não vai lá conhecer o setor? Uma semaninha. Não quer ir Uhum. conhecer nas tuas férias e tal? Daí eu falei, eu vou. Daí eu fiquei uma semana lá, achei muito interessante, mas achei uma merda, falar a verdade, assim, tipo, pra vida, né? Pode falar palavrão. Pode Pode. falar palavrão, tá tranquilo, tá liberado. Daí, tipo assim, eu falei, Desculpa. cara, não farei isso pra minha vida. Muito legal a especialidade, diferente mesmo, os exames são bonitos, Ah. mas eu não vou ficar sentado no computador olhando exame, né? Medicina não é isso, Medicina né? não é isso, tava Clássico. no 3º ano, animadíssimo, Aham. né? Que era o... Sêmio. ir pra faixa de gás, a simiologia e tal. Um romântico. Não é? Clássico, Acho né? que até o 5º ano, assim, tava bem romântico, assim. Aham. Daí, chegou no 6º ano, cara, eu não sabia o que eu queria. Não Ah. tinha ideia do que eu queria prestar. Uhum. Eu sempre gostei Normal. muito de dermato, né?
Eu tinha certeza que eu ia pra dermato, só que uma hora já não tinha mais. Daí eu fui num congresso de dermato, parecia um shopping center, acho que foi em Curitiba, 2018. Daí, tipo, cara, tudo que eu adorava da especialidade morreu ali, desculpa, Eita. né? Os dermatos, mas... É um Nossa. congresso caro. Oh, é a Eu fui, só um parênteses, né? Eu fui numa festa, num congresso de dermato aqui, show de Maiara e Maraísa. Não, é absurdo. Tipo, patrocinadores. absurdo, Oh. absurdo. É a... Congresso de clínica é tipo 3 casinhas lá, a galera meio num stand improvisado de plástico. É a primeira vez que eu ouço alguém bolado com o congresso de dermato. Eu nunca vi isso. É, não era a minha expectativa, né? Não, justo. Porque pode na da pediatria também, o congresso, na dermato você sai o quê? Com 3 creme La Roche, 2 da Vichy. E Isso. na pediatria você ganha 3 latas de leite ninho. É isso que eu ganho. E um danoninho. Não tô reclamando, veja bem. Mas isso é bacana porque reconhecendo a cultura da especialidade é importante, porque é o Sim. teu meio depois, é o teu meio Sim. profissional. Foi assim que eu quebrei com a cirurgia também. Também então, exatamente. Eu gostava muito da especialidade, mas não era da parte que é o nicho hoje em dia, né? Então, assim, não adianta bater a cabeça com isso, né? Uhum. E daí eu falei, bom, o que eu faço, né? Eu gostava de neuro também. É do meu time, então. Daí eu falei, pô, não sabia o que eu queria mesmo. E daí eu prestei 3 coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Vamos lá, neuro. Eu me inscrevi em neuro no Sírio, e não Aham. passei, acho que nem na primeira fase. Daí eu me inscrevi para dermato na USP, que eu falei, bom, se for na USP, pelo menos tem chance de ver doença, fazer uma carreira acadêmica lá, então, Aham. beleza. Esqueci de pagar a prova. E daí, Boa. me inscrevi para Excelente. nuclear Boa, da não foi Unicamp. Me inscrevi para nuclear da Unicamp, foi a única coisa que eu passei, não tinha mais chance, né? E daí eu falei, vambora, vamos postar É nisso, isso. né? Como é que foi essa escolha? No 6º ano, eu fui rever as coisas, meu currículo e tal, aí eu falei, caraca, eu fiz esse negócio aqui, né? O que era mesmo? Daí eu falei, putz, será que era tão ruim assim mesmo, né? Daí mudou a cabeça e tal, fui conversar de novo com esse cara, né? Legal. Que foi meu orientador depois. E daí eu falei, nossa, isso é interessante, é uma área nova, né? Não é tão nova assim, mas tá crescendo muito. Eu falei, eu acho que eu posso gostar disso, né? Aham. Já tinha passado um pouco aquele romântico, né? De ficar no pronto-socorro, nas enfermarias e tal. E daí eu escolhi e acho que acertei, assim, né? Pra É. mim, eu acho que acertei, Legal. Não sei, conta pra gente como que é a residência de medicina nuclear. O que é exatamente esse campo dentro da medicina? Com quem que ele se conecta, com quais especialidades? Conta pra gente também como que foi a experiência da residência, estágios, tudo mais. Tá. Pra leigos, porque eu não sei Tá. nada. O mais próximo que tem Vai é dar a isso. radiologia, né? Tá. É assim, Rádio. é uma especialidade fundamentalmente de imagem. Tá. Então, Já ouvi igual- falar, já ouvi igual falar. tem raio-x, tomografia, na nuclear vai ter a cintilografia e o PET. Tá. Então, você basicamente vai ver exame, né? Aí, a diferença é que os exames, eles são mais funcionais do que anatômicos. Então, por exemplo, sei lá, né, você faz uma toma, ultrassom, você tá vendo lá a estrutura do rim. Sim. Na nuclear, não. Você vai injetar uma substância no paciente que ela vai fazer um caminho biológico, ela vai percorrer a função dela, e como ela tem uma substância anexa radioativa, a máquina vai conseguir ler isso, entendeu? Uhum. Então, se mostra o rim funcionando. Você vê um rim produzindo urina em tempo real, por exemplo. Então, ela está muito mais vinculada a mostrar a função das coisas. Bem da hora. né? É. Legal. E hoje em dia Nossa. tem a parte híbrida também, né? Que, então, você faz o exame de nuclear e fusiona com uma tomografia, que está crescendo bastante, né? E aí você trabalha em conjunto com a rádio para esse tipo de exame. Bastante. Maneiro. Bastante. Que legal. É. Bacana. Então, assim, é uma especialidade que usa radiação, e substâncias radioativas em muito pequenas doses, para observar alguma função. Uhum. Então, assim, o que você imaginar do corpo humano tem um exame de medicina nuclear. Então, isso eu achei muito legal da especialidade, porque ela é em contato com tudo. Sim. Ah, endócrino, eu achava legal. Você faz uma cintilografia da tireoide, você está estudando o metabolismo do iodo lá dentro, entendeu? Você dá o iodo radioativo pro cara, faz o exame, né? Uro, você vai estudar rim e tal, onco, cintilografia óssea, você está estudando lá o osteoblasto funcionando ao vivo, né? Pô. Então, Uma noção fisiológica importantíssima, Isso. né? Fundamental. Você tem que ter uma noção embriológica, nem embriológica, mas tem que ter uma noção geral. fisiológica, assim, Muito legal. Isso. Bacana. Então, é parecido porque é imagem, mas é outro princípio, assim, né? Uhum. Outra proposta. E na em todas as imers- idades também, né? Em todas as idades. Estava comentando isso. E nessa imersão, nesse aprofundamento do estudo da nuclear, na tua visão anterior de médico, que a gente tem uma formação generalista, Uhum. e agora entrando numa especialidade bem específica da medicina, assim.
É massa, assim, estudar o aprofundamento dessa parte de função com medicina nuclear, de função fisiológica? É massa. Não, cara, assim, enriquece como médico, de verdade, assim. Uhum. Quando eu tava na faculdade, eu achava que cintilo de tireoide pra nódulo frio, nódulo quente, era um troço da radiologia, era uma função especial do ultrassom. Sei lá, eu tinha isso na minha cabeça, entendeu? Uhum. Quando eu via aquelas imagens pra prova, essas coisas. Cara, assim, ó, você faz um ultrassom, o nódulo, tudo bem que tem o Doppler lá, mas o nódulo tá lá parado. Você não sabe se ele tá funcionando a mais ou a menos, entendeu? Daí você faz uma cintilografia de tireoide, só aquele nódulo funciona, né? Daí, pô, você sabe que esse nódulo é hiperfuncionante. Esclarece muito mais, Muito. né? Que bacana. E daí isso automaticamente transporta para a próxima parte da medicina nuclear, que são os tratamentos. Uhum. Que também dá para fazer tratamentos com as substâncias radioativas, né? Conta aí mais um pouquinho. Por exemplo, o iodo, né? O mais famoso de todos, né? Iodo 131, né? Ele tem um decaimento radioativo lá dele e emite uma radiação beta cada vez que ele decai. E isso pode ser usado para tratar. Então, sei lá, se tem um nódulo hiperfuncionante lá, vou dar o iodo, ele vai absorver o iodo, não sabe que não é, que é radioativo, e vai se irradiar por dentro, né? Uhum. Então, isso é muito louco. Pra mim é muito da hora isso. É muito da hora e, cara, a gente tava conversando até um pouquinho antes, né? Que você tava comentando pra gente que você tem prova de título amanhã. E aí você tava falando dessa bizarrice. E aí eu tô relembrando as questões de biofísica do primeiro período. Pelo menos eu tive biofísica no primeiro período e a gente estudou isso. Isso está longe, em algum lugar. Nossa, eu não tive escondido biofísica, da minha não. cabeça. Não teve, não? Não. Ah, é? Eu tive. Eu estudei esses negócios aí. Mas é o mesmo como se eu não tivesse estudado. Eu acho que não é o mesmo negócio, tá, João? Não. Eu não Acabei sei. de dar um escolar. Não foi isso. Mas, vagamente, em algum lugar da minha cabeça tá assim, onda aberta. Bem distante, um eco assim. E eu falo, cara, isso era uma parada que eu me encantava, eu achava maravilhoso. E você trazendo isso, sei lá, achei muito bacana, assim, se trazer uma parada que às vezes a gente não saca muito e você traz isso com uma profundidade muito maior, John. Não tô falando que é a mesma coisa. E aí você consegue fazer essa associação da teoria com uma prática muito eficiente, eficaz e que está se renovando muito, né? Está sendo muito atualizada. Então, acho que tem essa questão de estar ali na frente da tecnologia, tem uma coisa que está se modificando muito rápido e muito bacana. Muito sensacional. O que eu queria saber é se isso é uma barreira, assim, né? Como que é aprendida essa parte de... não sei nem falar. De física? Parte de física, exato. Não, é assim, ó, meio que vai no bolo junto, assim, né? Entendi. De forma geral, vai no bolo junto. Você tem que entender que o material que você está usando é radioativo, né? Ele tem uma meia-vida, né? E ele vai sumindo ao longo do tempo. Então, você tem que fazer o exame do paciente no intervalo que seja compatível com a meia-vida desse isótopo que você está usando, por exemplo, entendeu? Para cada exame tem suas particularidades, né? Qual é a molécula orgânica que você vai usar, qual o radiotraçador, né? E qual máquina você vai colocar o paciente, se é numa câmara, se é no PET, né? Porque depende do que o radioisótopo emite de radiação, você usa uma câmara para detectar isso. Então, o grosso da física vai nesse bolo junto, assim, entendeu? Claro, você vai se aprofundar, tem que estudar sozinho depois, curso, enfim, né? Mas, no geral, vai indo junto, assim, né? Você aprende o exame e já aprende a física envolvida junto. Vai dominando junto. Legal. E isso faz parte, assim, tem alguma cadeira sobre isso no R1, talvez? Como é que é, assim? São 3 anos, certo? São 3 anos. Como é uma especialidade individual, primeira coisa. A gente Legal. não é sub da rádio, pelo amor de Deus. Legal. Isso é o mais importante. Importantíssimo falar isso. Não é sobre da rádio. Muita gente pergunta. Não, ótimo, sensacional. É uma especialidade independente, direta, Legal. né? E 3 anos. Tá. 3 E aí, anos. como é que é, assim, cada um dos anos? O que você vê? É parecido do Como R1 são para os R1? estágios, Ou os estágios mudam? Como é que é? No R1 teve uma introdução, assim, essa parte de física, né? Você já roda direto na residência lá, acompanha os exames, né? Você já é jogado na rotina e começa a acompanhar lá os exames. Se o exame tá bom, se tá ruim, no começo não sabe muito e vai na marra mesmo, né? Tem as aulas de física, tem a parte de aparelhamentos, né? Máquinas, como funcionam as máquinas. E vai meio que junto, assim, né? Com a rotina. E daí depois começam as responsabilidades de verdade, assim, vamos dizer, né? Do médico nuclear de R1, R2 e R3, né? Então, os exames são divididos por nível de complexidade. Então, assim, lá no R1, na Unicamp, era, na época, né? Às vezes muda de época para época, mas era... O R1 ficava responsável pela densitometria óssea. Tá. Então, tinha que ver os exames de densitometria e laudar. As cintilografias mais simples, tipo cintilografia óssea, cintilografia renal, cintilografia de tireoide. Acho que a maior parte era cintilografia, né? Tá.
e fazer linfonodo sentinela. Não sei se vocês estão habituados. Sabe, o termo, sim. Sim. A cintila, não. É, que daí você injeta um material, um fitato, né, uma molécula grande, que ela é lipossolúvel, né, ela vai cair nos linfáticos e ela vai pro primeiro linfonodo que drena ali, né. Então, se ela tiver radioativa, a gente consegue ver ela na máquina. Perfeito. Ou usar um probe, uma sonda, e na cirurgia lá tirar, né. Legal. Quem carrega o probe até o cirurgião e ajuda a ligar lá e tal é o R1. Então, E quem que injeta a substância? o R1 também. O R1? É, o R1 também. Que da hora. É. E aí vocês vão lá no centro cirúrgico, acompanham para poder identificar para o cirurgião poder analisar se vai retirar ou não. Isso. E Não, eles vão tirar, né? Eles Aham. vão tirar. O probe é só pra ajudar a achar mais fácil o linfonodo sentinela. Como que funciona isso? Qual máquina que vocês levam? É uma máquina de... O Gamma Probe, né? Que é uma sonda. Ele é um detetor de radiação gama portátil. Maneiro. Uhum. Detetor portátil de radiação gama, assim, né? Então, o paciente vai estar radioativo, né? Pouco, né? Aham. Mas ele é super sensível, mira pra lá, quando vem a radiação ele apita. Legal. Ele apita? Apita. Não é Legal, imagem, legal, é apitar. legal. Não, a gente faz a imagem antes. A gente Pra talvez ter uma nem ideia. poderia nem precisar fazer a imagem, né? Mas assim, drenou. Aham. Você viu lá que drenou e tal. Beleza, então pode mandar ele pro bloco. Tá. Daí no Que bloco massa. o cirurgião vai usar o probe pra ajudar a divulsionar mais rápido ali e tal. Que da hora. Maneiro, maneiro. Às vezes eles usam azul junto, azul de metileno junto. Uhum. E aí, no R1 é basicamente isso. É isso aí, laudar exame, fazer as histórias dos pacientes. Tipo assim, todo paciente que vai fazer o exame, ele tem uma história ali, né? Por que ele tá fazendo o exame, se ele tem alguma coisa que pode alterar o exame dele. Então, isso é função do R1, e dispensar os pacientes. Tá. Então, tipo assim, a imagem do cara tá boa, ele pode ir pra casa, vai dar pra laudar esse exame depois? Tá. Não, vamos repetir do avesso aqui, vira de ponta cabeça. Então, essa é a função do R1. Acompanhando o exame? É. Assim, real Quando time, ficou pronto, mais ou menos. quando Tá. ficou pronto. Pra não liberar ele, por exemplo, da Depois, sala de com o exame exame ou alguma inadequado. coisa. Tem Exato. que chamar de volta. Legal. É. Aham. E daí, deixa eu ver, acho que a gente não fazia nenhum tratamento no R1 na época. Não lembro, acho que não. E daí, nessa progressão de dificuldades, né, o R2, ele fica responsável pelas cintilografias um pouco mais complexas, que no geral são as que tinham SPECT e CT. Tá. Que é a cintilografia 3D, que é o SPECT, mais o CT, tomografia computadorizada. Então, isso é bem legal, que você tenha o exame funcional da medicina nuclear com a parte anatômica da tomografia. Legal. Muito show. Esse daí era o R2. Então, passava junto com o radiologista já e tal. Maneiro. Ô, Stefan, fala aí pro público que é leigo, não que eu não saiba, claro, mas qual que é a diferença de SPECT para PET e CT? Tá, basicamente... Só pra vocês, galera. Só pra vocês não levar essa dúvida aí pra casa. Você Eu tá gosto tranquilo, da- poderia você Muito mesmo. tranquilo. Eu Eu gosto da poderia humildade eu do John. mesmo falar, mas eu quero dar aí o espaço pra gente poder... Deixar pro convidado. divulgar total. Obrigado, John. Então, é assim, ó. O que é? É Single Photon SPECT, né? Single Photon Emission Computed Tomography. Nada mais é do que uma tomografia por emissão de fóton único. O que é isso, né? Como eu falei, né? O isótopo radioativo, ele é um emissor gama. Então, esse é o fóton gama. E a cintilografia é uma captação de imagem gama. Se você fizer ele em 3D, então você tem como se fossem cortes tomográficos do paciente. Esse é o SPECT. Só uma cintilografia em cortes axiais. E o PET? E o John sabia disso. E o PET? É a mesma coisa? O PET é o Positron Emission Tomography. Tá. O que quer dizer que o isótopo que eu vou usar para fazer a imagem, o isótopo radioativo, ele decai não emitindo gama, mas um positron, que é um antielétron. Dá um close na Aí cara começa. do John, por favor. Assim, galera que tá ouvindo no Spotify, eu sinto muito. Bota no YouTube pra ver a cara do John. É uma clara que quem tá ouvindo e não tá vendo sabe que eu estou muito tranquilo, porque Eu uma sabia. cara transparente, de clareza, de entendimento. Entendi. Um antielétron. Mas é muito antielétron. louco, cara. O positron é massa, o antielétron. cara. O antielétron é antimatéria, né? Então, assim, a prova é que antimatéria existe. A gente faz imagem com antimatéria todo dia lá na nuclear, entendeu? Caraca, esse podcast tá Isso indo pra é lados que eu não tinha O imaginado. livro de Dan Brown. Exatamente. Antimatéria. Isso é a série nova que vai sair lá do chinês, do Cixin Liu. Deixa eu aproveitar, tu viu o Oppenheimer? Ainda não. Ainda não? Eu vi a Barbie. Viu o Barbie? Agora eu preciso ver o Oppenheimer. Tem que ver. Tem Open que Barbie. ver. Vocês Bom, assistiram? Bom, Ainda não. Ainda não. Esse Mas não podcast assisti está Barbie. sendo gravado numa época que eu ainda não assisti, mas eu vou assistir daqui a pouquinho. É Boa. isso. Animada. Boa, Chernobyl, animal. tu viu?
Chernobyl não. Não? O John quer traumatizar. Isso era uma Não. coisa que eu ia perguntar na realidade. O John tá puxando esse assunto. Você falou que o R1 é quem vai liberar o paciente, vai conversar, vai colher história e tudo. Como é que Qual é? é o gancho que tu vai pegar disso? Não, se liga só. Atenção, tá preparado? O gancho é o seguinte, você tá conversando, porque é radioativo, o paciente vai estar radioativo. Como é essa conversa com o paciente? São vocês que conversam, que explicam o Sim. exame, certo? Ou quem vai injetar a enfermagem ali na hora de injetar. Como é que é essa receptividade do paciente, de você conversar e falar, oi, você vai ficar aí radioativo, tá? Cuidado aí em casa ou alguma coisa. Como é que é isso? Assim, é muito controlado, tá? As doses são absurdamente baixas de radiação, né? E principalmente as que são de diagnóstico, né? A radiação gama, ela praticamente não vai interagir com a matéria, né? Com o paciente. Então, é uma dose absurdamente baixa de radiação que, como ele é radioativo, ele vai decaindo. Então, conforme vão passando o tempo, o paciente vai eliminando. Uhum, E ainda tem a eliminação fisiológica, via urinária. Então, total, a concentração realmente de radiação no paciente é muito pequena. total. Pra você ter ideia, uma cintilografia óssea, ela tem uma dose absorvida de radiação no paciente semelhante de um raio-x. Entendi. Olha só que interessante. A diferença é que o raio-x você dá a dose em 1 segundo, assim, Uhum. no coisa. E esse paciente vai ficar, 4 dias, cada vez menos radioativo, e a dose acumulada é a mesma. Total. Então, é muito baixo, é E muito... isso não é uma questão, assim, um conflito que você tem que resolver com o paciente. Você explica isso tudo e ele fala, ok. É Vai. raro, assim, Legal. mas tem pacientes que vêm ou por preconceito, né, Uhum. ou... Às vezes até o médico mesmo, que vai pedir o exame, né, não deixou o paciente com medo, alguma coisa assim, né, mas é muito pouca radiação. Legal. Animal. Legal. Você pegar um PET-CT de corpo inteiro, por exemplo, ele tem menos dose no paciente do que uma tomo Eu dedicada de fígado, de 3 fases. Caraca. Você tomografa o cara 3 vezes, entendeu? Isso é interessante desconstruir na cabeça das pessoas. Que, né? de quem tá Porque ouvindo. teria- Animal, Sim, inclusive. Porque mesmo que a pessoa não vá fazer média nuclear, ela é a pessoa É. que vai recomendar o exame. Sim. perfeitamente. Legal. Bem legal. Grávida, por exemplo, né, suspeita de TEP, que não pode fazer angiotomo, pode fazer cintilografia de perfusão pulmonar. Olha só. A dose é extremamente baixa, né? E muito menor do que a da tomo Eu tô contrastado. Né? Uhum. Olha que legal. Animal. Eu te interrompi, você estava falando do R2. Por favor, pode continuar. Tá. Daí aí o R2 ainda fazia os tratamentos, né? Então, acompanhar as discussões com a endócrino das iodoterapias. Então, se o paciente ia fazer um tratamento com iodo ambulatorial para Graves ou Plummer, assim, ou se tivesse que internar para algum pós-tireoidectomia, um paciente com câncer, por exemplo, toma uma dose mais alta, ficava internado lá no leito. Sim. Então, isso era o R2 que fazia também. Ia lá, prescrevia. Eu também já tinha começado um pouco disso no R1, assim. Mas você vai lá, interna, prescreve, conversa com o paciente, leva o iodo radioativo, dá para ele lá, conversa e libera quando baixar a radiação, né? Uhum. Legal. Tinha os outros tratamentos também na época, que era o dotalutécio. Vocês já ouviram falar alguma coisa? Não. Não. É para tumores neuroendócrinos. Tá. É óctrio dotalutécio, né? O óctrio é tipo o análogo da somatostatina, igual o octreotide. Uhum. Uhum. Ah, boa. O DOTA é só um aminoácido quelante ali para ligar o lutécio, que é um emissor beta. Tá. Que é o emissor da radiação, tipo o iodo, assim, né? Uhum. Caraca. Isso daí a gente fazia também, muito legal. Essa aí eu realmente nunca Para tinha ouvido falar na tratamento ou vida. diagnóstico de neuroendócrino? Dá para fazer os dois. Legal. Por exemplo, se você colocar um tecnésio na ponta da molécula, que é emissor gama, você faz uma cintilografia. Uhum. Dá para marcar a mesma molécula com galho 68, por exemplo, que ele emite pósitron. E aí você consegue fazer o PET. Caraca, que irado. E dá para colocar na ponta o lutécio, por exemplo, que é o emissor beta, e aí se trata. Trata. Que É. legal. Vocês que manipulam esses... Não. Quando eu falo você troca assim, é só um... Não é Eu- assim, eu né? pensei, tipo, não. Ali, eu vou lá, opa, peraí, Opa, tururu, pega Qual uma esmalte pipeta, aqui? vai. Boa. Entendi. Legal. Legal. Né? Isso é o que tá bem em voga agora, que é o tal do teranóstico, né? Que você faz o tratamento e o diagnóstico com um par de substâncias. Né? Então, assim, você tem uma molécula orgânica que vai para um alvo biológico, né? Você pode colocar um isótopo que seja diagnóstico, e aí você vai lá e olha onde tem lesão e tal. Ou você pode usar a mesma molécula, só que com um isótopo emissor de partícula, né? Beta, alfa, e aí você trata. Excelente. Caraca, teranóstico? Teranóstico, essa é a palavra da vez na medicina Animal, nuclear. galera, já sabe, vai puxar um papo ali, tá numa chopada da faculdade, quer puxar um papo, quer pagar de inteligente, pergunta assim, sabe o que é um teranóstico? Eu achei irado. Mas me Muito legal. surgiu uma pergunta antes de tu falar do R3. Do R3.
Qual que é a diferença entre medicina nuclear e radioterapia, se a medicina nuclear também trata? Tá, boa, essa é boa. É boa? É boa, a pergunta é boa. A radioterapia, ela usa fontes seladas de... Essa daí é pergunta de prova, né? A radioterapia vai usar fontes seladas de radiação, né? Externas. Então, você tem lá, não sei o que é que eles usam, assim, não sei se é um césio, sei lá o que eles usam. Tá lá fechadinho. Quando precisa atingir o alvo que vai tratar, eles abrem uma portinha, sai a radiação e é isso. Uhum. A medicina nuclear, a radiação tá interna. A gente injeta no paciente ou da via oral, né? Legal. Maneiro. É tipo como se fosse um míssil, assim, teleguiado bioquimicamente, assim, vamos dizer, né? Você vai lá, você injeta e ela vai lá. O John tá empolgadaço. Tô curtindo, achei legal. Tá Eu ia achando gostar massa disso também. daí. Eu sou suspeito, eu adoro. Eu ia gostar disso Legal. daí. E o R3? O R3. O R3 fica com o PET, Tá. os exames de PET-CT. Claro. Claro. É mais complexo e é o mais da hora, né? Claro. O John sabe super, claro, óbvio. Óbvio. Não, o John discutia os PET-CT lá na... É Discutia. verdade, é verdade. Discutia mesmo. Não, Foi bem legal, não convivemos lá, mas, né? Tem o laudo da rádio e tem o laudo da média nuclear. E depois faz uma conclusão conjunta dos dois times, né? Do Isso. PET-CT. Legal, irado. O caminho Olha só. é que cada vez mais os dois façam os dois em conjunto, assim, né? Eu acho até ruim esses laudos muito desconexos, sabe? O cara vai lá, escreve um monte de coisa da captação, ignora a tomografia, daí vai um rádio lá, escreve qualquer porcaria da tomo e ignora o que tá captando. Então, eu acho que a tendência é cada vez que os dois saibam fazer os dois, né? E o tratamento mais complexo também, acho que o lutécio, na verdade, acho que era dos R3, o lutécio. Uhum. É que foi mudando, enfim, mas é meio que assim. O R1 faz a parte dos exames mais simples, o R2 fica no meio do caminho ali, o R3 mais tranquilo com o PET só e as coisas legais. Não roda em clínica, por exemplo, né? Não, Que às vezes tem assim, um primeiro ano, roda alguns estágios na clínica, não tem isso. não, a gente roda na Legal. rádio, Legal. tem um estágio sentido. na radiologia e tem os optativos também. Faz sentido. Legal. Você fez optativo, não fez? Eu fiz. Como que foi isso? Eu fiz optativo de cardionuclear no Dante, Dante que Pazanese. Animal o estágio, Sensacional. tipo, Então dá pra você fazer, a Unicamp já tem meio que esse contato com eles, né? E daí foi, tipo, um mês com os caras do Dante são muito fera, né? Tipo, eles são todos médicos nuclear e cardiologista. Que da hora. Nossa senhora, que Sim. formação. Caraca. Mas nuclear 3 anos ou um fellow pós-cardio? Cara, eu acho que 3 anos. 3 anos. Caraca. Talvez tenha os dois, eu não tenho certeza agora pra te falar. Mas, pô, você imagina, o cara que faz o teste ergométrico, Feríssima. o cara que pede o exame, tem consultório e ele sabe ver a imagem. Pô, Da hora. animal. Então, assim, você Legal. aprende muito, né, do exame com eles lá, né? Foi Legal. muito massa, muito massa. Tem cada uma dessas áreas, né? Deve ter cardionuclear, endócrino nuclear, você consegue fazer uma sub da sub em cada uma desses pontos, provavelmente. Não é tão prevalente assim Tá. ainda no Brasil isso, Legal. né? Essa divisão. A residência é bem abrangente, né? Aham. Se fizer num grande centro, você vai ter contato com todas as áreas, né? Cardionuclear, mas eu uso mais como um nome, assim, né? Tá, entendi. Mas vê de tudo, na verdade. Vocês Legal. têm subespecialidade dentro da medicina nuclear? Ou tem, tipo, um leque de fellows que vocês costumam fazer? É importante fazer fellow, não é? Como que é em relação a isso? Não tem muita sub ainda, né? Tem um R4, que basicamente é de imagens híbridas. Imagens híbridas São imagens híbridas. é nuclear mais tomo, né? PET-CT. Tipo, legal, PET-CT, legal, legal, SPEC-CT. PET-CT. Isso aí que a gente já aprendeu aqui. É isso. Não debochado, eu acostumo, é assim mesmo. É, isso aí. Daí, tipo, eu não acho que precisa muito, sabe? Quem teve na residência, quem teve uma residência forte com rádio, não vejo aplicabilidade, assim. Talvez tenha um contato um pouco maior com as terapias, né? Que usa bastante para controlar o PET-CT e o SPEC-CT são bastante utilizados para controlar paciente que fez terapia com a nuclear, né? Aham. Mas, sim, não vejo ainda virando, né? Maneiro. Daí o que eu fiz? Eu fiz meio que tipo um fellow, assim, eu fui pra Alemanha. Eu fiquei um mês lá, uns 40 dias, na verdade, só acompanhando os caras da enfermaria de medicina nuclear. Enfermaria de medicina nuclear. Pô, irado, hein? Daí, tipo, os caras... Aí, e eu acho que ainda, talvez, não sei, talvez daqui muito tempo no Brasil ou no mundo se separe as especialidades. Tipo, médico nuclear diagnóstico, médico nuclear terapias. Pode ser um Sim. caminho, Pode ser um caminho, não tenho Aham. certeza ainda, mas é possível, né? Então, Legal. por isso que por enquanto não tem, né? Por enquanto, pode ser que você goste mais de um do outro, mas faz os dois, Uhum. né?
E lá os caras são muito fera, né? Os caras de enfermaria, tipo... Sensacional. Internava, sei lá, 8 câncer de próstata no dia pra fazer PSMA lutécio, né? Caraca, Tipo, cara. 6 tumor neuroendócrino metastático pra fazer tratamento, imagina. Nossa, sensacional. Deixa eu perguntar um pouco sobre mercado, tá? Tá. Na tua visão, qual que é a diferença de fazer medicina nuclear mais para o interior em um grande centro e também de atuar mais no interior ou num grande centro? Quais que são prós e contras aí desses dois polos? E se há espaço no interior também, né? Total. Acho que o principal é o nível de formação, assim, né? Se você tiver, o volume de exames que você vai ver num grande centro, né? Então, isso é super importante. Sim. Tá num lugar que você tenha um volume suficiente de exames, principalmente complexos para ver, né? Dependendo do lugar que você fizer, se não tiver um nível de complexidade, não adianta também ver um monte de exame normal, né? Eu acho que acesso ao PET-CT é fundamental, na minha opinião, assim, para mim foi uma coisa que foi, tipo, definidora, assim, pra eu trabalhar onde eu trabalho agora, né? Eles precisavam de alguém que dominasse o PET-CT, né? Legal. E era aí. Então, tipo assim, eu não consigo imaginar alguém escolher uma residente nuclear sem PET-CT hoje em dia. Tem que saber imagem Boa híbrida. dica. Boa dica. Então, acho que isso é importante na hora de escolher. Legal. A outra é terapias também, né? Que tá crescendo pra caramba na área, né? Então, assim, escolher um centro com terapia, eu considero importante. Legal. Né? Você puxou o mercado. Queria só voltar um passo atrás. Não sei se você vai conseguir responder essa pra gente ter clareza. Mas, por exemplo, a gente falou da Unicamp. Que outros serviços, talvez aqui em São Paulo, até mesmo nível Brasil, existe de residência que fornece medicina nuclear? Por alto. Campinas tem a DMEM também. Legal. Que é uma clínica particular que oferece residência. Olha só. A DMEM tem bastante clínica em São Paulo, né? Bem forte aqui em São Paulo. Pô, que maneiro. E tem a DMEM lá de Campinas que também tem residência. Legal. E eu sei que eles têm PET, tem terapia. Legal, sensacional. Daí em São Paulo a USP, né? Super forte. Eu acho que o Sírio tem o R4 só. Esse R4 que eu comentei de imagens híbridas, acho que o Sírio tem. Legal. A USP talvez tenha também, não tenho certeza, mas a USP também tem o R4. Ah, legalzíssimo. Agora, mais longe assim, não vou saber Não, falar. sem estresse. Só para direcionar um pouquinho a galera, para já ter uma ideia, né? Eu Unicamp, sei que Porto Alegre também tem. Rio Santa tinha, Catarina eu acho que não tinha. Rio tinha, acho que era no FRJ. Você vê que ainda é pouco explorado, né? É pouco explorado. Tem pouco aí ainda, realmente. Sensacional. E para mercado, isso é bom? Essa escassez de medicina nuclear? Ou também é uma coisa que acaba sendo uma barreira? Os médicos já não conseguem ter muito acesso fácil e isso acaba caindo um pouco no esquecimento da potencialidade da medicina nuclear. Como que tu vê? A medicina nuclear é subutilizada no Brasil, né? 100% subutilizada. Total. Pegar a Argentina faz 3 vezes mais exame de medicina nuclear do que o Brasil, imagina. Caraca. Por pessoa, né? 3 vezes mais. Caraca. É muito subutilizado aqui no país, né? Isso daí depende de preço, de radiofármaco, né? Enfim, distribuição do serviço. Eu acho que tende a melhorar, assim, né? Tem crise de fornecimento, às vezes, de material radioativo, depende do governo produzir, né? A via particular não é muito bem estabelecida para a produção, não dá conta do cenário todo, né? Mas isso, ao mesmo tempo, é um espaço, né? É uma oportunidade, né? Eu acho que o mercado tá aberto para quem vai atrás dele, entendeu? Não adianta você querer, sei lá, fazer residência num lugar que tá lotado e querer trabalhar por lá, que você não vai conseguir, né? Ou, sei lá, vai ter que aceitar salários menores, enfim, né? Então, assim, eu acho que pegar o mercado e tem espaço desde que você vá atrás, né? Animal. Eu tenho uma pergunta sobre o mercado, né? Não sei se está sendo discutido ou não, mas você tem falado da radiologia, é uma prima, né, da radiologia e a medicina nuclear, são primas. E um problema que a gente tem ouvido do pessoal da radiologia, que é um medo do pessoal, é a questão da inteligência artificial. Tá. Então, já que a gente está nesse tópico, como é que está essa discussão dentro da média nuclear? Isso é um tópico? É uma preocupação? Não é? Como é que está sendo isso? Assim, eu não senti tanto, assim, né? Eu acho que até a rádio talvez já esteja perdendo um pouco o medo. Minha impressão pessoal, né? Que eu acho que vai gerar mais problema pra gente resolver, entendeu? Sei lá, se tem uma pilha de 100 exames lá, a inteligência artificial vai inverter a ordem e vai te dar o pior primeiro, entendeu? Você vai ter que ver igual. Faz todo sentido. Posso estar muito errado aqui um tempo e falar, não, já resolve sozinho, esquece 10 anos depois. É isso. O narrador, ele estava certo. Mas acho que não, assim, sabe?
eu acho que tende a aumentar muito o acesso à tomografia, resso e PET no país, assim, no mundo, né? E vai aumentar muito a quantidade de exame, entendeu? Então, Total. e quanto mais médico forma, mais exame pedem, e vai precisar de gente para resolver o problema da inteligência artificial, entendeu? Que a inteligência artificial entendeu errado isso aqui e tal. Legal. Eu não tento, talvez seja ingenuidade, né? Mas eu não vejo isso como um... Não, é mais pra saber da discussão mesmo. Se é um assunto, não é, porque show de bola. Acho que vai mais ajudar. Sinal verde. Acho que vai ajudar. Total. Legal. Em relação à rádio, pessoal, isso é legal o pessoal saber, né? É muito mais difícil ter plantão de medicina nuclear. Praticamente não tem. Bacana. Então, assim, a radiologia tem plantão. Você quer fazer um extra, você vai arrumar um plantão, entendeu? A medicina nuclear não tem plantão. Tá. Talvez aqui em São Paulo tem, né? Oi? Tinha algum extra na residência? Não, só se fizer plantão de clínica, de porta, mas não tem de nuclear, entendeu? Não tem plantão de nuclear. Então, em comparação com a rádio, isso é uma diferença grande, assim. Legal. A rotina de trabalho, então, é horário comercial, a maior parte das vezes, e é isso. É até melhor do que a da radiologia, né? Sim. Porque quase não tem exame urgente, né? Sim. Então, legal. Feriado, é muito tranquilo. Horário comercial, fecha nos feriados. Opa, tá melhor que a gente, João. Não, já gostei, porque eu sempre recomendo, sempre que chega algum aluno, eu recomendo colocar um pilar, o que tu espera de qualidade de vida, né? Porque na medicina é muito fácil ser engolido e ser deixado em segundo plano, dependendo da função para entrar, é a cultura, é como que você tá ali no meio, né? Mas isso, olhem aí, se isso é algo importante para você, coloque como um dos pilares ali, medicina nuclear para a qualidade de vida, isso é importante. Mas, obviamente, tem o contraponto de rentabilidade, né? Então, a gente sempre faz a pergunta de quanto mais ou menos uma pessoa pode esperar recém-formada em faixa aí para medicina nuclear. E aí eu acho que é bom ter até a noção dos dois cenários que você comentou. Indo para um serviço onde você vai ter um papel protagonista que estão precisando para dominar o serviço, um papel protagonista, ou tá ali mesmo num lugar que já está mais saturado, né? Num grande centro formador e tudo mais. É bem variado isso, né? É bastante variado, eu acho. Tem que comparar com amigos, assim, né? Informações, assim, mas assim, a tendência é ganhar melhor mais longe, né? Ninguém quer ir para longe, todo mundo quer ficar em São Paulo, capital, né? Sim. Não é um inicial grande igual o da rádio, não sei se já teve episódio da radiologia. Já teve. Já teve. Não lembro. Quanto que é o da rádio inicial, mais ou menos? Eu chutaria 40. 40? 40 mil no mês, Não foi certamente o que falaram. Não. Esse valor nunca foi lançado. Não, é claro aqui. que é a quantidade de plantão que o cara dá, né? Total. Óbvio, né? Sim. Telemedicina, então assim, a nuclear é um pouco mais devagar que isso. Uhum. Mas eu acredito que, tipo, entre 15 e 20 mil você vai encontrar aí o inicial, às vezes um pouco mais, menos que isso não. Tá. Menos que isso eu acho difícil, mesmo... Para 40 horas. Respeitadas, assim, 40 horas, final de semana, feriado, etc. Isso é muito variado, né? Vai ter lugar que vai ser por produtividade, né? Que você vai ganhar por produção. Justo. E vai ter lugar que vai ser fixo mensal, né? Isso varia bastante de serviço para serviço, né? Você falou de horas, a gente não fez uma pergunta. A residência em si, geralmente ela respeita as 60 horas semanais? Como é que é a carga de trabalho da residência? Respeitava 100%. Assim. Legal. Se ficasse um pouco mais, era por... Sei lá, você não quer deixar a pilha atrasar ali e faz um pouquinho a mais, mas... Bacana. Ou, sei lá, pesquisa, né? A Unicamp incentiva muito a pesquisa, né? Muito. Legal. Então, assim, se quiser fazer se tiver que convocar um paciente fora de hora e tal, mas... cumpre o horário, né? Legal. Cumpre o horário. Dá pra almoçar com calma. Que delícia. Almoçar, né? Tipo, o pessoal da clínica, né? Almoçar. Como assim almoçar? Da cirurgia, almoçar? Que isso? No bandejão da Unicamp, pelo amor de Deus. A pesquisa tem TCC obrigatório na Unicamp, vocês, né? Tem, né? Tem TCC. John fomentou a pesquisa? Fomentei a pesquisa, né? Conta pra nós. Um R+, do Stefan, tava tocando uma pesquisa para fazer a comparação, acho que era da acurácia de PET-CT, de cintilo QT, né, que é a ventilação-perfusão, versus a angiotomo no diagnóstico de TEP, né? E aí, nesse braço, tinha uma colaboração da clínica médica e eu era responsável por recrutar os pacientes, identificar e recrutar. Porque me corrija se eu estiver errado, né? Mas na cintilo QT, o paciente tem que tolerar decúbito. E os pacientes com TEP, às vezes, não toleravam. Então, tinha que tolerar decúbito. E eu fazia essa análise aí para mandar para o Gustavão,
poder ali achar uma oportunidade na máquina e a gente mandar vir. E no final das contas, tivemos bons resultados aí a respeito disso, principalmente para TEPS subsegmentar. Grande Gustavão, que foi meu R+, Gustavão, é muito demais. fera. Foi bem legal, foi o mestrado Trabalho dele. do Gustavo, né? Eu só dei um apoio moral lá. Ele apresentou o trabalho, muito legal, cara. E a verdade é que a Cintila é muito melhor que a Getomo. E pronto. Sinto Rinha muito, de especialidade. Sinto muito mesmo. radiologia, mas, cara, os estudos que disseram que a Angiotomo era melhor, eles são feitos em centros onde a bomba é impecável de injetar o contraste, o radiologista que olha é o cara do tórax, sabe, assim, ó, não é a realidade, né? Sim. Não é a realidade do plantão das 2 da manhã que alguém pediu uma angiotomo. O R1 tá lá, doido da vida pra... Isso. Animal. Então, isso aí, bem legal o trabalho do Gustavo, bem legal. Massa. Cara, animal, né? O podcast não só abre a cabeça para uma possibilidade de especialidade, como para a galera entender melhor a média nuclear e saber quando solicitar. Sim. Entender, ó, você tá fazendo história aqui, cara. Entender como avaliar, qual o melhor exame, se é rádio, se não é. Sensacional. Me sinto contemplada. Muito. Quero abrir o espaço aí final para você mandar uma mensagem para a pessoa que está assistindo e que está considerando medicina nuclear. E aí, o que você mandaria? Se tiver um arroba, se quiser deixar um arroba pra galera talvez entrar em contato, tirar alguma dúvida, fica à vontade. Se não tiver também, tá de boa. O espaço é todo teu. Manda aí. Obrigado. Bom, se quiser acessar, o que eu mais uso de espaço profissional é o LinkedIn. Eu não tenho o Instagram profissional, isso daí eu não tenho. Mas pesquisar lá, Stefan Pinheiro ou Stefan Macedo, não sei como é que tá no LinkedIn, vai me aparecer lá, tô disponível para tirar dúvida, quem precisar, trocar uma ideia mais aprofundada. Mas eu acho que o principal, né, sobre virar residente, tem que conhecer o dia a dia, né, a rotina. Então, procura saber como funciona o dia a dia, vai conhecer um serviço, né? Total. Que é muito diferente você gostar da especialidade, te soar bem, ou que nem eu gostava de neuro e tal, e a realidade prática do dia a dia, né? Então, tem que se ver fazendo aquilo, né? Acho que isso é o principal, assim. Sensacional. Legal. Stefan com PH, né? Isso aí, Stefan com PH. Bom avisar, porque... Sem O no final. Sem o quê? Sem O no final. Ah, não é Stefano. Boa, Stefano. Boa. Galera, é isso. Me sinto contemplado. Tô feliz que a gente fez médio nuclear. Gostei. Estávamos devendo. Gostei. Teve gente pedindo, espero que tenha... E me soou bem. Eu gostei bastante, achei bem interessante. Eu acho engraçado que no início do podcast, o Stefano sabe disso, mas lá no início, na primeira temporada, eu era a pessoa empolgada. Eu falava que eu queria fazer todas as especialidades. E isso vem mudando, John. Desde os tempos pra cá, já tem algumas temporadas que você é o empolgado, que você fala... Eu faria. Uhum. Eu tô um pouco preocupado. Só muda quem tá vivo, né, querida? Não. Ai, tá tudo certo. Mas realmente, tipo, eu acho que tiveram alguns episódios que me soaram muito bem, assim, porque quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, né? Uma visão mais madura, a gente começa a se interessar por áreas que antes a gente era muito fechado, muito boiada mesmo, assim, né? Que a gente tem uma visão saindo da faculdade muito tunelizada. Sim. Hoje eu tenho mais tranquilidade de ter interesse em estudar, por exemplo, física, tipo direito, que a gente estava conversando ali. Então, medicina legal me pegou bastante, genética me pegou bastante, média nuclear também. Mas muito maneiro. Foi muito legal quando você comentou da sua história, essa mudança de olhar sobre a média nuclear. Eu acho que isso é importante pra galera, né? Que às vezes a gente define uma coisa num momento de muita imaturidade. Ah, não, isso não é pra mim. E aí, às vezes, você revisita aquilo, verifica o que você tinha de informação, o que você tinha de experiência, aquilo fazia sentido ou não, e às vezes ressignifica, né? E acaba encontrando aí. Isso aí, não se fechar, né? Principalmente não se fechar para as oportunidades, né? Total. Nossa, muito legal. Parabéns pelo podcast de vocês, porque imagina, a gente poder escutar na minha época, eu não ouvi ninguém falando abertamente, né? Trocar ideia com outros médicos, e aí, como é que é a tua rotina de verdade, o que você faz? Então, muito legal. Fica o gancho pra galera, compartilha com quem vocês conhecem, porque isso aqui é importante. Às vezes a galera não sabe que existe. É verdade. Então compartilha, galera. Pô, já falou de média nuclear, rodou no estágio com alguém, difunde a palavra do Finalmente Residente. A gente vai ficando por aqui. A galera pode encontrar a gente aonde, John? No @JodaMedway. E meteu meu Instagram. No @JohnDaMedway. A gente hoje funciona como um ponto aí focal para que vocês possam chamar no tete-a-tete lá no direct para perguntar o que vocês quiserem, o que vocês sentirem necessidade, a gente está super à disposição. Obviamente também temos o @medway.residência médica. No Insta. E vocês vão encontrar a gente em qualquer reprodutor de áudio e no YouTube, como alguns de vocês estão vendo e ouvindo. Perfeito. E é isso, a gente fica por aqui. A 5ª temporada terá outras especialidades de R1.
Não sei se teremos subespecialidades aí, vamos Opa. ver. E tem alguns episódios ali que é a pedido da galera. A gente já tá fazendo, dá uma olhadinha nos episódios que já saíram, nos que vão sair, sobre especialidades que a gente já falou em temporadas anteriores, mas que a galera quer conhecer outros serviços. Então fica ligadíssimo que tem muita coisa boa vindo por aí. A gente fica por aqui, né, John? Bora. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo e tamo junto demais. Valeu!